Oi, nas asas da Vivax com Luciano Pérez. Nós estamos aqui para termos aquela conversa gostosa a respeito da história de vida de uma protagonista. Ela, primeiro, é protagonista da vida dela. Ela tem frases emblemáticas, fortes, circula na mais alta rede do protagonismo paulistano e brasileiro, super respeitada, mas acima de tudo ela é mãe, ela é mulher, ela é jovem, ela é empreendedora, ela educa através das suas ações e através daquilo que hoje para ela virou um lema de vida, que é trabalhar com energia sustentável. Eu tive a honra e o prazer de conhecê-la nos palcos do protagonismo, que é um evento que a Rede Vivax e Televisão tem feito a transmissão ao vivo durante uma vez por mês. Ela é uma das embaixadoras, ajudou a fundar, ajuda a organizar, leva vários dos palestrantes, mas o que fez com que nós quiséssemos, e foi super difícil fazer com que ela sentasse aqui conosco, que ela viesse contar a história, é o fato de que, independente dela ser mãe, ela consegue protagonizar no seu dia a dia, de uma maneira muito importante, aquele lema, que a mulher ela tem que estar aonde ela quiser. Local de mulher é no topo do mundo. Ela tem algumas frases muito emblemáticas que ela publica no Instagram, e uma delas que me chamou bastante atenção, e eu vou começar lendo essa frase até para que ela depois faça a sua apresentação, é: quem sou eu? Você só vai perceber quando olhar nos meus olhos, ou melhor, além deles. Essa é uma frase de Clarice Lispector, mas que foi palco de vários comentários e várias visualizações no Instagram dela. A querida, conhecida, respeitada Andréa Muniz. Andréa, quem é Andréa? Tudo bem, Luciano? Obrigada, estou muito feliz de estar aqui com você. Andréa, eu brinco que eu sou do Pastel Chanel, né? Eu sou a mãe do Gabriel e do Henrique, eu sou uma pessoa que ama pessoas, que preza por relacionamento, por fazer o bem, por gerar conexões. Andréa é uma pessoa que está atenta a todas as pessoas, não importa quem, qual cargo, qual a função. Eu acho que todo mundo tem uma história para entregar e todo mundo faz com que a gente aprenda alguma coisa. Então, é difícil a gente falar da gente, né? Mas a Andréa é isso, uma pessoa normal, uma pessoa simples, uma pessoa que é muito grata a Deus, né? Eu sei que a minha ligação com Deus, ela é muito especial. E eu tô aqui para falar um pouquinho da Andréa. Vocês estão vendo porque a Andréa tem que estar nas asas da Vivax? As asas da Vivax é isso, é contar histórias de pessoas que têm a convicção de que com Deus nós tudo podemos, porque Ele todos os dias nos fortalece. A Andréa ela tem uma frase que ela é muito legal, que é: vencemos mais um dia com oração, calma e confiança em Deus. A cada noite a vitória está mais próxima. Andréa, nesse mundo tão competitivo e globalizado, em que a gente só escuta o barulho de fora, a gente parou de escutar o barulho que vem de dentro da gente. Como que a Andréa, empresária, consegue se situar em tudo isso com 2 adolescentes em casa? Eu acho que é você realmente estar atento aos detalhes. É o que você falou, tá tudo tão superficial que a Andréa é uma pessoa profunda. Então, eu procuro passar para os meus filhos os valores que eu acredito que são os melhores. Eles ainda não são tão adolescentes, estão entrando. Eles têm 11 anos. Pré-adolescência. Um tá mais do que o outro. Mas eu vejo no reflexo dos meus filhos a educação que eu tenho passado com exemplos diários. Então, todos os dias eles falam que eu sou a melhor mãe do mundo. Eles falam: mamãe, bom trabalho. Eu chego do trabalho, eles perguntam como que foi o meu dia. Eles escutam uma conversa, eles querem entender.
eu também preparo os meus filhos para o mundo, porque eu fui preparada para o mundo. Eu não trato eles numa redoma, pelo contrário, eu quero que eles realmente enxerguem a vida, encarem a vida como ela é. A parte de Deus eu levo muito para os meus filhos, então eu acho que é fundamental você fazer com que os seus filhos também tenham essa intimidade com Deus. Então muitas vezes eu tenho até preguiça de rezar, orar à noite, e eles não deixam uma única noite de fazer a oração deles, de ter o momento deles com Deus. Eu ensino eles a pedir as coisas para Deus, eu levo eles na igreja, ensino para eles a diferença hoje do caminho estreito e do caminho largo. Às vezes a gente tem que fazer renúncias, mas essas renúncias elas valem a pena. Eu vejo de uma forma muito amorosa essa troca com os meus filhos, porque eu quero que eles sejam homens também de valores para o futuro deles, né? Andréa, falasses duas situações que fazem parte da nossa realidade. A primeira delas é o fato de que hoje as relações elas estão muito superficiais. E depois tu complementasses, quando estavas dando o exemplo dos teus filhos, falando que tu preparas os teus filhos como tu fosses preparada. Eu queria que tu falasses um pouquinho como a Andréa foi moldada, como ela foi preparada para que ela pudesse enfrentar de uma maneira tão competente esse mundo competitivo na maior metrópole da América Latina, que é São Paulo. Eu acho que eu fui preparada pelas porradas da vida. A gente não aprende, né, com uma vida fácil. Desde que eu me conheço por gente, eu trabalho desde os 13 anos. Eu sempre tive que ser guerreira, forte, batalhadora. Eu nunca tive meus pais me sustentando ou uma vida boa. Aparentemente as pessoas acham, né, que tudo é muito fácil, mas eu sempre batalhei muito. Sempre procurei ter pessoas para eu me inspirar, para eu ir alcançando passos mais largos. Sempre tive a humildade de perguntar como fazer. Tive muitas pessoas que foram importantes em orientações. Eu era muito tímida, então tinha uma amiga que me ajudou muito a vencer essa timidez. A gente vai se preparando com a vivência. E aí eu acho que também tem essa questão muito de querer também fazer acontecer, de colocar energia. Eu sempre optei por não reclamar, eu sempre optei por fazer a diferença, eu sempre procurei entregar o melhor para as pessoas, mesmo quando muitas vezes as pessoas não me entregavam. Eu sempre procurei levar um sorriso, levar uma palavra boa, ser uma boa ouvinte, que às vezes é importante sermos bons ouvintes e não só ficar falando. A vida, isso já passei tanta coisa. Andréa, tu falasses que começaste a trabalhar com 13 anos e no mundo competitivo a gente sabe que a gente recebe muito mais não do que sim. Hoje a gente está vivendo a geração do mimimi. Os nossos jovens, eles não recebem mais não, eles não sabem trabalhar com as dificuldades e com as divergências. Eu te pergunto, Andréa, qual foi o teu primeiro baque negativo quando tu te visses já indo para o mercado de trabalho, fosses muito cedo? E como foram os teus processos de superação para que moldasse, e aí aqui dentro da tua história, gradativamente nós vamos falar de algumas situações, ela tem um currículo vasto, a gente precisava de uma série, a série Andréa, para que a gente conversasse sobre tudo. Eu gostaria que tu começasses a me fomentar a respeito disso. Olha, eu comecei trabalhando em loja de roupa, na época, naquela M-Office, e eu tinha o sonho de trabalhar na Pacalolo. Que legal. E aí na Pacalolo eu não passei, mas eu passei na M-Office. E você vai fazendo um bom trabalho, e loja de roupa você tem que se destacar, você tem que ter atendimento, você tem que se virar no meio de um monte de leão desde cedo, né? Até porque eu era uma menina mesmo. Aí de lá eu tinha muita vontade de trabalhar no ramo de laboratório farmacêutico como propagandista. E eu cheguei a fazer umas 80 entrevistas, eu nunca passei.
Eu não me conformava, sabe? Falei, meu Deus, por que todo mundo passa? E eu não conseguia decorar os termos médicos. E eu entendi que também ali não era o meu caminho. Eu tentei, nem sempre o que a gente vai tentar vai dar certo. E aí, na época, eu comecei a fazer a faculdade de turismo. Todo mundo falava que eu tinha cara de comissária, que eu devia fazer o curso de comissária. Aí foi onde eu entrei para aviação. Então, eu trabalhei, né, um período na TAM. E lá eu acho que foi o grande X de eu prestar atenção nas pessoas. Porque dentro de um avião, dentro de um aeroporto, você vê inúmeras situações, boas e ruins. E o tempo inteiro é superação. Então acontece de tudo, né, na aviação. Mas eu também entendi que ali não era o meu lugar permanente. Como eu te falei, eu era muito tímida, eu morria de vergonha, eu queria me esconder, sabe? E aí, mas eu entendi que eu gostava de pessoas, que eu gostava de vendas, que eu gostava de relacionamento. E aí foi onde eu acabei entrando na Sodexo, né, empresa de alimentação, e fiquei muitos anos nessa empresa. André, tu falasses aqui algumas coisas que eu te conheço há praticamente 3 meses, mas que moldam muito a empresária e posso até te dizer a grande propagandista que tu és hoje. Porque a Andréia, hoje eu posso dizer que é uma das pessoas mais expertas em matéria de marketing e conexões. Tu conectas muitas pessoas e isso é muito importante. Como foi, tá? E aí eu tô vendo um aprendizado teu no decurso da tua formação, trabalhar com os nãos, porque tu disseste, olha, o meu sonho era trabalhar em tal empresa lá quando eu ainda era adolescente, mas fui contratada para tal empresa. Depois acabei mesmo trabalhando, fazendo a faculdade de turismo, fui para TAM, fui navegando. Tu recebesses um não lá com 14, 15 anos de idade, falasses que começasses a trabalhar com 13. Hoje, a maioria das pessoas, elas recebem um não e desistem, elas se encolhem. Por que a Andréia não fez isso? Sendo tímida e às vezes até introspectiva, como a Andréia falou. Porque eu nunca tive a opção de não encarar o próximo passo, a próxima fase. Eu nunca tive a opção de ficar me lamentando, eu nunca tive a opção de ficar triste, depressiva, em nada na minha vida. Porque eu só tenho a mim. Então, eu sempre tive que superar qualquer coisa que eu tive na minha vida. E eu acho que quanto mais dificuldade eu tinha, quanto mais as pessoas desacreditavam de mim, mais eu me esforçava para eu mostrar que aquela pessoa estava errada ou a empresa. Então, quando eu entro na Sodexo, eu conquisto logo no primeiro ano como melhor performance de grandes contas. E ninguém me ajudou, pelo contrário, eu era um desafio para as pessoas. Então, muitas das empresas que eu passei, eu tive mais gente torcendo contra ou dificultando o meu trabalho do que me ajudando. Então, só que assim, eu acho que com humildade, com força de vontade, com energia e realmente cumprindo com valores e a verdade, eu fui conquistando aos poucos o meu espaço e sem nunca prejudicar ninguém. Pelo contrário. Então, o não, ele faz parte da vida, né? Muitas vezes a gente recebe nãos que são muito doloridos, né? Que você se esforça para ter um sim, que você quer construir uma história diferente, que se você tivesse recebido alguns sims na vida, o rumo da sua vida seria outro. Se a gente tivesse pessoas que realmente não julgassem e acolhessem mais, muitas pessoas estariam melhor em muitas coisas hoje na vida, né? Eu acho que as pessoas estão tomando hoje um rumo de um egoísmo muito grande, de um egocentrismo também muito grande. Só que ninguém é nada sem ninguém. Então eu sempre procurei ser a pessoa que pegou na mão das pessoas. E o que eu mais tenho hoje de depoimento são de grandes pessoas que passaram no meu caminho, que eu fiz questão de transformar a vida dessas pessoas. Pessoas que hoje são donas das suas empresas, pessoas que não se achavam capazes, pessoas que eram julgadas, pessoas que tomavam não, pessoas que tiveram inúmeras dificuldades.
Então, eu acho que assim, o não ele faz parte, machuca sim, mas eu não tinha tempo, até porque eu realmente sempre fui muito sozinha, de ficar me lamentando. De alguma forma eu tinha que me ressignificar. Essas ressignificações, elas vêm muito ao fato de tu receberes esses nãos e saberes que a tua capacidade era muito maior em matéria de entrega. E é claro, como tu falasses que tu és bastante cristã, tu sempre te conectasses a esse mundo religioso para que te desse as forças suficientes para chegar no próximo nível, porque hoje tu estás frequentando, estás num nível elevadíssimo no empresariado paulistano, circundando, transmitindo conhecimento e recebendo conhecimento. Isso é uma coisa muito legal. E uma das coisas que me admira muito é a respeitabilidade com que todos os empresários eles veem a Andréa. Então eu gostaria que tu me falasses um pouquinho, principalmente nessa tua pequena trajetória que tu falasses até agora, em qual momento dessa história tu te sentisses mais pastel e em qual momento dessa tua trajetória a Andréa já se viu uma Chanel? Acho que quando eu sento em certas mesas com pessoas realmente muito parrudas, muitas vezes eu sei que é o Chanel, né? Foi uma conquista. O pastel é o meu lado do dia a dia. Eu sento numa calçada e vou comer um pastel, né? Eu sou simples. Então acho que todo mundo tem esse lado. O mundo corporativo vê a gente sempre arrumado, pleno. Só que no dia a dia a gente também quer estar mais à vontade, quer coisas mais simples. Viver no simples é muito bom também. Então quando eu brinco do pastel Chanel é que eu transito muito bem nos dois mundos. O pastel Chanel também, eu sempre fui do mercado de terceirização. Eu tenho bons momentos incríveis com auxiliar de limpeza, com porteiro, com vigilante, com recepcionistas. Às vezes eu estou muito mais aprendendo também com eles do que com grandes empresários. Hoje inclusive, é sócia de uma empresa de terceirização, né? Sim. Os grandes empresários, inclusive, os que me admiram, são os que têm a essência simples. São as pessoas que valorizam os colaboradores, que valorizam o atendimento, que valorizam as pessoas que estão na frente deles. Não aqueles que tudo é uma estrela. Sabe uma coisa que me chamou bastante atenção? Tu tens uma frase, tá, que é acredite e conecte. E uma outra que é pessoas do bem, com pessoas do bem geram bons negócios. O mundo hoje, Andréa, é só negócio por negócio ou as pessoas elas podem construir dentro de si uma realidade muito positiva e essa realidade ela consegue transformar a vida do próximo? Eu queria que tu situasse, porque tu falasses que tu pegasses muitas pessoas pelas mãos, como fosse pega pelas mãos por muitas pessoas, o que fez uma grande construção de quem é a Andréa. Mas a gente olhando esse mundo egoísta que está hoje, dá de acreditar no ser humano? Dá. Eu ainda acredito. O que eu não acredito muito é quando as pessoas acham que nada tem reciprocidade. E quando eu falo reciprocidade, eu acho que a gente tem que ter educação. A gente realmente tem que ter gratidão. A gente tem que ter bons sentimentos dentro do nosso coração. A maioria está andando por um caminho largo e um caminho sem muitos valores e tudo muito interesseiro. E eu ainda brinco, eu falo, amigos, sejamos amigos. Nem tudo são negócios, nem tudo são interesses. E eu acredito sim que pessoas do bem com pessoas do bem, elas geram bons negócios. E através da construção de uma amizade, sem você ficar olhando só para o outro com interesse, o que você pode tirar ou manipular alguém a seu favor, você vai construindo uma relação verdadeira onde você vai entregar valores para uma pessoa e essa pessoa vai entregar valores para você, não tirar vantagem de alguém. Se você realmente for nessa linha,
acaba virando negócio. Tem muitas pessoas que a gente às vezes nem sabe o que faz, mas lá na frente, por algum motivo, você vai estar conectado com essa pessoa. O que a gente não pode é deixar de prestar atenção no outro, porque às vezes a gente acaba se conhecendo, não consegue entender o que o outro é, mas de alguma forma o universo vai te conectar com essa pessoa na hora certa. De alguma forma, em algum momento da vida, o universo vai se conectar com a pessoa que estiver no nosso caminho, é lógico. E tem uma frase muito gostosa do Saint-Exupéry, que é: nós somos eternamente responsáveis por tudo aquilo que conquistamos. É basicamente isso que a Andréa vem contando até agora pra gente, na trajetória dela, dentro hoje de uma das protagonistas desse São Paulo e desse Brasilzão mais respeitada com o trânsito, não só no mundo empresarial, mas no mundo político. Nós vamos para um breve intervalo, fique conosco aqui nas Asas da Vivax com Luciano Pérez e já já retornamos com muito mais de Andréa Muniz. Olá pessoal, eu sou a Gisele Pires, personal trainer, e convido vocês a começarem o dia comigo no programa Movimente-se Mais, de segunda a sexta às 8 horas da manhã. Eu trago exercícios físicos fáceis, acessíveis, para você fazer de dentro da sua casa. São exercícios super legais que vão ajudar você a ser uma pessoa mais ativa e saudável. Não perca, todos os dias. Espero você aqui na Vivax. Olá, eu sou Rômulo Lopes, tenho um convite especial para você. Assista o nosso podcast sobre beleza toda segunda-feira e quinta às 18 horas no Pod Vivax. Vamos juntos explorar tudo sobre cabelo, maquiagem e o mundo da estética. Estamos de volta com Nas Asas da Vivax com Luciano Pérez, hoje recebendo Andréa Muniz, e a gente está conversando sobre vida, superação, trajetória, não, sim, crescimento, degrau a degrau, fé, convicção, postura, aquela que é hoje uma das empresárias mais respeitadas da comunidade paulistana. Ela está sempre nos palcos de todos os eventos que protagonizam a diferença na vida do próximo. Mas é claro que na construção dessa história da Andréa, ela primeiro começou a protagonizar de dentro para fora. Quando conversávamos no primeiro bloco, eu falava que ela tinha 2 filhos adolescentes. Ela já me corrigiu de imediato: adolescentes não, ainda são crianças. De 11 anos, viu? Numa fase de pré-adolescência. Como é que é esse instinto materno, Andréa, de dizer que os jovens de 11 anos ainda são crianças? Me conta um pouquinho a respeito disso. Acho que é o medo mesmo, viu? De assumir que eles são adolescentes. Ela é mãe de gêmeos, do Gabriel e do Henrique. Ambos têm 11 anos. Sabe, uma das publicações da Andréa que me chamou bastante a atenção são os 2 deitadinhos numa noite e um irmão com muito carinho beijando o outro. Ela colocou uma frase que o amor dentro de casa, ele sempre tem que perseverar. Tudo na vida tem que ser feito com amor, Andréa? Tudo. Eu acho que essa é a receita. Pra mim, pelo menos na minha vida, o amor é tudo. Tudo, absolutamente tudo. Hoje, trabalhando nesse setor de serviços, aí tu utilizasses ali o exemplo do pastel ao Chanel, tu trabalhas com muitas pessoas em virtude das inúmeras portarias e empresas ao qual vocês prestam o serviço. E a gente sabe que trabalhar com o ser humano é uma das maiores dificuldades de hoje, porque o ser humano está muito raivoso, é tudo ferro e fogo. Como que a Andréa consegue, dentro
dessa pressão do mundo corporativo e lidando de uma forma efetiva, protagonizando dentro da empresa e na vida, chegar em casa e ainda dar amor para os teus filhos? Na verdade, o Gabriel e o Henrique são o combustível da minha vida. Então essa troca de amor hoje ela é recíproca. Eu dou o amor para eles, mas eu também recebo muito amor. Os meus filhos são muito carinhosos, muito educados, muito comunicativos. Mas acho que no dia a dia eu também procuro dar amor para todas as pessoas que eu lido profissionalmente. Então eu entro nas empresas, eu escuto muito isso, que eu realmente cumprimento olhando no olho, que eu respeito todas as pessoas, essa constância. Né? Não é aquelas pessoas superficiais que um dia cumprimenta, outro dia não cumprimenta, um dia te olha, um dia não te olha, um dia te respeita, outro dia não. Eu procuro realmente prestar atenção nas pessoas a ponto de perceber quando alguém não está bem. E acho que a maior lição de casa são com os meus filhos. Como eu trabalho muito, sou arrimo de família, tenho muita responsabilidade e sou sozinha, eu não consigo também fazer tudo que uma mãe normal consegue para um filho. Acompanhar aquela mega rotina de escola, eu não tenho essa paciência, eu não consigo ficar horas cozinhando para os meus filhos, mas eu procuro dar tempo de qualidade. Então nessa parte mesmo de se conhecer, quando eu fiz as 5 linguagens do amor, porque eu sempre tive equipes grandes, e você tem que aprender a lidar com todas essas pessoas que te cercam. E muitas vezes as pessoas não são como nós. A gente quer que seja, né? Mas elas não são. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que o que tem de mais importante na vida é a palavra. Tem pessoas que gostam de servir, tem pessoas que gostam de ser servidas, tem pessoas que é o contexto financeiro. Hoje, com os meus filhos, eu sei que um é qualidade de tempo, o outro gosta de ser servido, né, mais mimado, gosta mais de ganhar uns negocinhos aqui, outro ali. E isso, quando a gente lida com pessoas, isso diz respeito a nós, não ao outro. Então, o fato da Andréia, o que há de mais importante é a palavra, isso é sobre mim, não é sobre você. Então a gente tem que saber lidar com cada personalidade e da forma com que cada um é. E dentro da minha casa eu beijo muito, eu falo o tempo inteiro que eu amo, eu cuido, eu sento, eu converso, eu pergunto se está tudo bem, eu procuro tirar deles quando eu vejo que eles não estão bem, o que está acontecendo. Eu tenho uma comunicação de uma amiga, onde eu procuro realmente extrair deles todos os cenários, porque nem sempre uma criança também está bem. Às vezes a criança também tem os seus traumas, tem medo, como eu sou separada, às vezes quando o pai devolve os filhos, um deles fica um pouco mais choroso, aí eu procuro mostrar que a gente tem uma relação muito boa, e que como que é a realidade lá fora. Então eu procuro tratar os meus filhos numa linguagem bem papo reto, porque a vida é essa, né? Não adianta você ficar também só passando a mão, porque o mundo ele precisa de pessoas ali fortes. André, eu te fiz essa pergunta para poder mostrar a todos os nossos telespectadores que a mulher empresária também tem uma vida dentro de casa. E ter uma vida dentro de casa não significa que a pessoa ela tenha que suprimir uma vida em detrimento da outra. Nós estávamos no palco do Protagonistas e o Rufino falou uma frase que foi das mais fantásticas. A maior das empreendedoras é a mãe, que consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e é ela que levanta a autoestima da maioria dos filhos e das crianças, até porque existem mães e mães. A minha colocação para ti é basicamente essa. Quando a gente
começa a conviver, eu vejo uma Andréia muito envolvida com assistência social, então levando bem sem olhar a quem. Eu vejo uma Andréia muito envolvida com os amigos, numa interconexão muito bacana, mas que também é uma Andréia que vive uma vida social altamente ativa, vamos colocar mais ou menos assim. Mas nada disso faz com que a Andréia deixe de ser mãe. Por que tantas mulheres, Andréia, que protagonizam a vida, que são a alegria desse mundão, elas se chicoteiam tanto e elas se escondem tanto ao ponto de não conseguirem mostrar a importância que elas têm para elas e para a sociedade? Olha, eu não sei porque que tantas pessoas vão nessa linha. Eu imagino que muitas pessoas se vitimizam. Muitas pessoas, elas conduzem a vida de uma forma muito problemática. Eu que eu te falei, eu não tenho tempo. A vida inteira eu tive que lutar e fazer acontecer na minha vida. Se eu não colocar um pacote de arroz na minha casa, ninguém vai pôr. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar alegria para os meus filhos. Eu tenho que realmente mostrar para eles força. Eu tenho que, quando eu não tô bem, ser honesta. Hoje a mamãe não tá bem. Eu tenho que trabalhar com a transparência o tempo inteiro, com todas as pessoas que eu lido. Então, eu converso com os meus filhos e eu falo, olha no olho da mamãe. Não são coisas, tipo, a criança às vezes fica assim, né? Eu falo, não, é olhando no meu olho. O dia que ele estiver na rua, ele tem que olhar no olho. Outro dia uma moça foi fazer uma faxina na minha casa e ela entra com a cabeça baixa. Eu falei, não, você vai olhar no meu olho. As pessoas às vezes têm essa coisa de se oprimir, Não, a gente tem que mostrar que eu acho que todo mundo é igual. Eu não tenho medo de ninguém. E isso eu escuto muito. Você não tem medo? Eu falei, não tenho medo, nenhum. Então eu lido com todas as pessoas. Desde aqui até o mais alto. O máximo que eu posso não ter reciprocidade, posso não ter a atenção que eu gostaria, mas eu nunca vou deixar de tentar nada na minha vida por medo. E isso é bastante importante. Às vezes a gente não tem a atenção que nós gostaríamos, porque nós esperamos muito do outro. Quando na realidade é nós que temos que fazer a diferença na nossa vida, para que a partir daí a gente possa refletir tudo isso na vida do próximo. O Gabriel e o Henrique, eles não veem uma mulher que se vitimiza? Não. É porque eles falam, que a mamãe é a melhor mãe do mundo. A princesa que a Disney não tem. Mas, Andréia, sai cedo de casa, trabalha, fica cansada, vive o perrengue, recebe não tem tempo para vitimização? Não. O que eu tenho, às vezes, claro, dias difíceis. E aí eu falo, hoje a mamãe tá precisando de carinho, hoje a mamãe precisa do seu abraço, hoje a mamãe precisa que você tenha paciência, hoje a mamãe não tá muito pra conversa, hoje tô precisando de vocês, hoje não sou eu que vou dar. Então eu procuro falar pra eles. Às vezes eles já me viram chorando, aí nem tudo a gente pode contar pro nosso filho o que tá doendo ou não, mas eu também peço ajuda pra eles. Eu acho que é uma troca. Eu procuro fazer o melhor o tempo inteiro e quando eu não tô bem, até porque eu sou uma pessoa realmente transparente, eles observam, eles perguntam e eles perguntam tudo. E mesmo se eu quiser esconder, eles são muito espertos. Eu falo, hoje a mamãe não tá bem, hoje a mamãe precisa do seu abraço, fulano. Hoje a mamãe quer a sua massagem, hoje a mamãe quer o seu carinho, hoje a mamãe quer que você faça um brigadeiro pra mim. Então, eu acho que tem que ter essa troca. Somos uma família, Então, a pegada realmente, ela não é simples. Eu chego do trabalho, eu tenho que olhar a janta deles, eu tenho que olhar a lição, banho, eu tenho que conversar, perguntar como foi o dia. E tem horas que a gente não tem essa paciência, Trabalhar que não pode deixar o tempo inteiro no celular. Então, é tanta coisa para você administrar mentalmente que o nosso cansaço ele é mental.
Andréa, tu fizesse uma publicação chamada A Lei do Retorno é Implacável. Quando tu começas a conversar a respeito da história da mulher Andréa, da mãe Andréa e da construção da empresária Andréa e de que todas elas são a mesma mulher protagonizando na sociedade paulistana, isso te enche de orgulho? Muito, muito, porque eu nunca prejudiquei ninguém, pra nada na minha vida. E digo por quê? Porque no mundo no mundo do empreendedorismo, a mulher ainda, o que é um grande erro, ela é vista por muitos homens de uma maneira diferente. E na realidade, nos locais em que tu estás protagonizando, tu andas de mãos dadas e ao lado daqueles que estão fazendo a história paulistana. E isso é muito bacana, isso é muito bacana. Você atrai o que pensa, disse uma das publicações da Andréa. Colhe o que planta. É um clichê? Talvez. Mas que é certo nada fica impune. Essa é a lei da atração? Eu acho que essa é a lei da vida, porque Deus está vendo tudo. Então tudo que a gente planta, nos mínimos detalhes, o universo ele está observando. Às vezes as pessoas acham que estão enganando, que ninguém está vendo, mas é a lei da vida. Eu acho que tudo que a gente planta, a gente colhe, sim. Então se a gente plantar boas práticas, boas ações, uma boa amizade, um bom relacionamento, ser um bom profissional, cuidar da empresa que você trabalha, ter responsabilidade com o seu trabalho. Se você realmente tiver boas plantações, você vai ter boas colheitas. André, o porquê que tantas mulheres hoje têm tanto medo de protagonizarem no mundo dos negócios? E elas sabem que elas são protagonistas de tudo. Vocês são protagonistas de tudo. Por que esse medo? O que a Andréa diria para que essas mulheres consigam virar a chave? Acho que é o que eu te falei, eu não tenho medo. Eu não tenho tempo para ter medo. Eu não sei como que é a vida dessas outras mulheres. Se às vezes tem maridos influenciando, família influenciando, amigos influenciando, eu não deixo ninguém me influenciar. Então, eu procuro olhar exemplos, eu já me lasquei muito, né, natural, mas é não temer. E acho que é realmente confiar em Deus, fazer o seu melhor, ter energia, força de vontade, tudo depende da gente. Né? Tudo de bom e de ruim depende da gente. A nossa mente é responsável por tudo. Você escolhe, aqui é uma farmácia, né? O que você está buscando aqui dentro da sua mente? O que você está entregando? Então, não tenha medo, dê o seu melhor, tenha coragem. Qual que é o teu propósito? Né? Qual que é o teu objetivo? O que você quer para sua vida? E outra coisa, para que achar que a vida é um sofrimento? Né? A gente tem que ter gratidão, a gente tem que sorrir, a gente tem que ser leve e a gente tem que colocar assim amor em tudo. Porque fazer por fazer, qual a graça? Todos os dias nós recebemos de Deus o presente de um novo dia, né? Então nós podemos fazer diferente e a diferença todos os dias. O ontem já passou, serve de aprendizado. André, tu fizesses um trabalho junto com um grupo de mulheres que é bastante marcante na tua trajetória. O que foram as Justiceiras? Quem são as Justiceiras? As Justiceiras foi um programa que foi desenvolvido pela Gabriela Mansur e pela Anne Williams, grandes mulheres. Foi um programa de ajudar as vítimas de abuso, né, de todas as formas. E realmente atender essas pessoas com psicólogo, com orientação, realmente fazer um trabalho diferenciado, atender essas vítimas. São muitas vítimas. Mas ele é um projeto que ele continua em vigor ou ele foi um projeto que ele teve um período de atuação? Ele continua em vigor. Ele continua em vigor? Ele continua. Tem várias voluntárias que fazem atendimentos a diversas vítimas que entram em contato.
E isso é uma constante hoje, ainda em pleno século XXI. É surreal, pelo contrário, é muito mais do que as pessoas imaginam na vida. Mas, Andréia... Eu não sou tão atuante mais, mas é um trabalho lindo e que ele tem tido continuidade. Mas, Andréia, quando tu falas, tá, de que, até porque vivenciasses os Justiceiras, de que ocorre muito mais do que a gente imagina. É concebível no mundo em que cada um é protagonista da sua própria história, em que a internet ela está nas mãos para que a gente possa hoje divulgar qualquer abuso de uma maneira muito rápida. O porquê de tanto medo? O porquê dessa fragilidade? Luciano, tem muitas pessoas que não têm instrução, tem muitas pessoas que não têm oportunidade de saber direcionamentos na vida. Às vezes pra gente é mais simples, mas tem muitas pessoas vulneráveis, tem muitas pessoas dependentes de homens para comer, para se vestir, para dormir, para tomar banho. Tem muita coisa envolvida com bebida, com droga, tem muita prostituição. Nossa, tem coisas horríveis aí no mundo afora. E infelizmente tem muita vítima, tem muita gente. Por isso que eu falo, quando a gente vê uma pessoa na rua, não importa quem, tem uma história. A gente não imagina a dor do outro, a gente não imagina como que é dentro da casa dessa pessoa. Então a gente tem que estar atento às pessoas, seja para cuidar de alguma forma, orientar, estender a mão, mostrar um caminho. Pra gente é chocante. Mas eu conheço mulheres que eu lido, empresárias, que têm relacionamentos abusivos. Isso, mulheres que protagonizam no mundo dos negócios. Que ninguém nem imagina. Então, a vida como ela é. A aparência mostra muita coisa que dentro da realidade de uma casa, do dia a dia ou do íntimo de uma pessoa, você não põe para fora. Então nós poderemos dizer que hoje muitas das coisas que se publica na internet são meras fotografias de histórias de uma vida que não é real. Muitas. E quando a gente publica fatos que não são esse cenário lindo, maravilhoso, as pessoas falam, mas imagina, você não pode mostrar uma fragilidade, você não pode isso, você não pode aquilo. O mundo só quer ver o bem, só quer ver o belo, só quer ver o perfeito. Só que a vida não é essa. Todo mundo tem as suas lutas internas. No mundo corporativo, a Andréia mostra a fragilidade? Algumas vezes eu mostro, mas na maioria não. Muitas vezes, com dor ou sem dor, doente, não doente, tendo dificuldade ou não, eu tenho que dar o meu melhor no meu trabalho. E o outro não está preocupado se eu estou bem ou não. Então, na média, a gente acaba não mostrando. A Andréia, ela tem 25 anos no mercado e ela atua em diversas áreas, protagonizando a diferença na vida das pessoas que passam pela vida dela. Ela tem bastante experiência com o público, ela tem uma vida intensa e ela é muito grata por tudo que a vida deu. Ela sempre proporcionou desenvolver um estilo de liderança próprio, baseado não só na palavra, mas sim em uma evidência empírica e no exemplo. Ela fala que ela aprendeu o verbo por si só não é tão efetivo quanto a palavra acompanhada de ações. O que é a palavra acompanhada de ações nesse mundão tão conturbado em que muitas das vezes as pessoas elas querem somente o resultado, somente o fim, mas não se preocupam com a trajetória? É realmente você mostrar diariamente as suas atitudes. Não adianta eu falar que eu sou uma pessoa correta e no dia a dia eu não ser uma pessoa correta. Eu acho que o exemplo é tudo. Então, você tem que ter uma conduta impecável. E a conduta impecável, ela é mostrada numa construção diária. Eu acho que essas pessoas todas hoje que eu tenho acesso é porque realmente a minha conduta é impecável.
ninguém tem um A para falar de mim. Poderia ter usado de inúmeros outros caminhos na minha vida. E eu optei por um que são os valores, caráter, ética, responsabilidade com o próximo, a verdade acima de tudo, energia boa. Então, não adianta falar que eu sou tudo isso e você olhar no meu dia a dia práticas que não condizem com o que eu acredito, com o que eu falo. E eu também sou muito temente a Deus, então eu sei que aqui tem uma ligação, o papo é reto, não tem curva. Então, a partir do momento que você tem a palavra e você tem os seus valores, as suas ações têm que ser condizentes com o que você faz e com o que você fala. A Andréa, no auge da carreira, ela acabou vivendo uma separação, e isso com 2 filhos. Hoje, a franca maioria dos casais, eles estão numa segunda relação. É verdade. A maioria. Hoje, a gente sabe que a maioria dos casais estão numa segunda relação. Mas a maioria dos casais, eles, muitas das vezes, eles não se separam homem e mulher. Eles buscam a separação do pai dos filhos ou da mãe dos filhos, com uma alienação parental que prejudica e muito o crescimento do emocional das crianças e dos adolescentes. Eu percebi numa das tuas publicações um elogio ao carinho com que não sei se é esposa, se é namorada, a atual companheira do teu ex-marido tem para com os teus filhos. Eu queria que tu falasses um pouco disso pelo exemplo, porque a Andréa, ela é uma mulher que dentro da trajetória dela, ela fala do exemplo. Muitas das vezes a gente pode até estar doído por dentro, pode estar cheio de rancores, mágoas, e a gente sabe que muitos relacionamentos terminam assim. Não sei se foi o teu, porque não o conheço, mas essa é uma história que é globalizada. E os filhos sempre ficam no meio de uma guerra. Como a Andréa agiu? Então, eu não tive guerra. Até porque é o que eu te falei, também nunca tive tempo de ter guerra. O Gabriel e o Henrique é o que eu tenho de mais precioso na vida. E assim, eu e o Bruno, a gente construiu uma história linda, né? Foram muitos anos juntos, a gente ficou junto quase 15 anos, então a gente aprendeu muito junto, a gente superou muita coisa junto, e eu sou muito grata por ele ser o pai dos meus filhos. Pelo fato de eu ser esse arrimo de família, sempre fui, mesmo quando a gente era casado. Ele sempre me ajudou muito para eu poder trabalhar, para eu poder ir nos eventos, para eu poder viajar, para eu poder trazer o melhor para dentro da nossa casa. Quando a gente entendeu que estávamos mais amigos do que casados, a gente fez essa separação de uma forma muito calma, muito pensando nos nossos filhos. Hoje a nossa relação ela é muito boa, graças a Deus, sempre pensando também neles e respeitando a nossa história. Ele tem uma namorada que realmente cuida muito bem dos meus filhos e eu sou muito grata a ela. Ela faz coisas que eu não tenho paciência de fazer. Então, a parte de material escolar, todo ano é ela que leva eles para escolher, sabe? Então ela cuida de alguns detalhes que a Andréia não tem tempo. E ela faz isso com muito carinho. E a partir do momento que os meus filhos chegam em casa e falam que amam a tia, que a tia fez tal coisa, que a tia tratou com carinho, que a tia isso, como que eu não vou querer o bem dela? Como que eu não vou ser grata? Então, eu trato ela muito bem. Dia das Mães eu mando presente para ela, mando áudio, agradeço. Eu tenho muita gratidão, porque, de novo, eu tô pensando nos meus filhos. E a gente também tem que entender que tudo que a gente faz é um reflexo para eles. Então, se eu também ficar criticando o pai, se eu ficar... se eu não for parceira dele em momentos que ele também vai ter as dificuldades dele, se não tiver uma comunicação positiva... Um dos filhos vai acabar chamando a atenção porque acaba querendo chamar a minha atenção para que eu olhe para ele de uma outra forma. Então, a gente tem que pensar em tantos detalhes que causam tanta responsabilidade, né, com as crianças, que
essa relação de carinho com a namorada dele, ela é muito boa pra mim. Eu já tive um relacionamento que a ex era completamente louca. Fazia mal pras crianças, fez muito mal pro meu relacionamento, deixava a pessoa atordoada. Tem muitas mulheres que também fazem um inferno na vida do homem por causa de dinheiro. Então eu não tive esse problema. Então eu procuro valorizar também essa relação com ela, que está praticamente quase todo final de semana sim, final de semana não, com os meus filhos. Não deixa de ser uma segunda família para eles. Eu te fiz essa pergunta, Andréa, pelo fato de que nós sabemos que hoje em dia as pessoas elas focam muito mais no problema do que nas soluções. E é claro que tudo se transforma em energia. Nós vamos para um rápido intervalo e é claro que nós vamos ter que conversar a respeito do que a Andréa tem feito hoje, trabalhado com sustentabilidade, trabalhado com energia. Será que ela foi buscar protagonizar no mundo energético pelo fato de tanto protagonismo que ela já fez na vida dela e na vida do próximo? Será que essas conexões de vida, elas têm algum reflexo? É destino? São escolhas? Ou a gente mesmo constrói aquilo que a gente quer para o dia de hoje e para o futuro? Vamos para um rápido intervalo e já já retornamos com Nas Asas da Vivax com Luciano Pérez. Fala pessoal, Elias Jó, tô passando para te convidar para assistir o meu programa Revisitando, todos os sábados às 15 horas na Vivax TV. E nesse programa eu tenho um encontro com grandes nomes da música, revelando histórias inspiradoras e o processo criativo por trás das canções. É muito bacana, não perca, todos os sábados às 15 horas, Revisitando, comigo, Elias Jó. Nesse mês de outubro, unimos nossas vozes em prol do Outubro Rosa. Uma campanha que nos convida a refletir sobre a importância da saúde da mulher. A prevenção do câncer de mama começa com pequenas ações como o autoexame, que pode salvar vidas. A Vivax TV está ao seu lado, encorajando e apoiando todas as mulheres que enfrentam essa batalha. Juntas, podemos espalhar a mensagem de amor, solidariedade, lembrando que cuidar de si é essencial. Vamos celebrar a vida e cuidar uma das outras. Estamos de volta com Nas Asas da Vivax, hoje recebendo aqui Andréa Muniz, ela que é empresária, CEO de algumas empresas, tem um trabalho de assistência social super forte, é um pouco baladeira, é mãe e consegue ser amiga da namorada do ex-marido. Andréa, vou te contar uma coisa, eu me separei com as minhas filhas muito novas. Me separei quando a minha filha mais velha era muito novinha, a minha filha mais nova também. E eu acho muito gostoso, porque há poucos dias aqui na televisão eu participava de um podcast e um dos apresentadores trouxe um depoimento das minhas filhas. Hoje a minha mais velha está com 24 anos, Nossa. A minha mais nova está com 21 anos e elas... tocaram no meu coração falando que não importou a separação do papai e da mamãe e da minha presença na vida delas. Isso foi muito legal. Eu digo para as minhas filhas que elas têm 2 pais e 2 mães, porque eu me casei, a Andréa, minha esposa, é sim mãe do coração das minhas filhas, e o Paulo, esposo da Luciana, da mãe das meninas, é o segundo pai. Tanto que na valsa de 15 anos das duas, eu me lembro quando a Luana fez 15 anos, eu perguntei para ela: filha, vem cá conversar com o pai. Você quer dançar valsa com o Paulo também? Ela, sim, claro, pai, que eu quero. E eu levei ela
para que dançasse a valsa com o Paulo, que eu não gosto muito desse termo padrasto e madrasta, eu não gosto. Não. Ele é o segundo pai e a Andréia é a segunda mãe. E eu acho que essa construção amistosa, e por isso eu estou tocando nesse tema, ela é muito importante para a criação de pessoas saudáveis. Sim. Porque o grande detalhe é que a vida é feita de energia, como nós terminamos o bloco anterior, e tudo aquilo que a gente faz, ou todo o veneno que a gente destila, foi a frase que nós falamos no início do bloco, ele volta para a gente. Volta. A Andréia, ela circundou no mundo empresarial e, de repente, ela caiu no mundo do ESG, no mundo da energia sustentável, num mundo em que visa levar a economia para as empresas. Como foi essa parada? Foi de paraquedas? Foi uma busca? O mundo te levou? Me conta um pouquinho a respeito disso. Foi de paraquedas mesmo. Eu fui anos do mercado de terceirização. E aí eu via que faltava alguma coisa, já tinha passado pelas maiores empresas hoje do país, aprendi muito, foi uma grande escola, mas eu sentia falta assim, de algo. E quando o ESG entrou na minha vida, parecia um bicho-papão, porque não é fácil você entender mesmo no começo. Mas depois você vê o quanto a gente tem responsabilidade, né, com o planeta, com as questões sociais, ambientais, o quanto, se você trabalhar isso, também volta para você e volta para o universo, que foi sendo uma paixão. Hoje eu estou no ramo de energia, né? Eu amo falar que eu sou da área de energia, mulheres na energia. Eu acho que a gente tem que ter sim um trabalho de educação socioambiental, né? A energia é um tema importantíssimo hoje, porque se a gente não cuidar dessas questões de energia, levar energia limpa e renovável, entregar para as empresas e para os empresários benefícios sustentáveis, para eles também terem redução de custo, para eles também impactarem o planeta, para eles também fazerem a diferença, daqui a um tempo a gente vai voltar para a terra dos primatas mesmo, porque sem energia a gente não faz nada hoje, né? Você chega na sua casa, você precisa de energia para tudo, para tomar banho, para ligar um micro-ondas, para secar um cabelo, para tudo. Se acabar a energia aqui, a gente vai ficar... E aí? Então, a energia, ela é fundamental e a gente tem que ter uma responsabilidade e educar realmente socioambiental as empresas e as pessoas sobre o que está acontecendo com o mundo, né? Por isso que tem a Ambição 2030, Pacto Global. Então, tem muitos assuntos que são fundamentais a gente, num outro momento, falar sobre eles e educar mesmo a nossa sociedade. E isso tudo gera economia, tá? Para muitas empresas. André, eu te fiz essa pergunta porque, em complemento às frases que tu adoras publicar no teu Instagram, tu falasses, pode demorar uma semana, um mês ou um ano. Quem é que faz, a que paga. Não é vingança. É a lei do retorno. Ela é implacável. Não precisa se intoxicar desejando coisas ruins para quem fez algo ruim com você. Se tiver que ser e se o universo achar que deve, tudo será pago. Quando nós conversamos a respeito da trajetória da vida da Andréia, ela falou que começou a trabalhar com 13 anos, que passou por grandes corporações, que viveu dificuldades, sempre pedindo para que aqueles que a acompanhavam a olhassem nos olhos, nunca se curvassem, todos de igual para igual, independente do nível social. A Andréia comentou que, por mais que ela tenha vivido uma separação, ela teve algo muito amistoso, sempre pensando no crescimento sustentável e energético das duas que são as maiores riquezas de vida. A Andréia fala nos palcos do Protagonistas que ela vai do pastel ao Chanel.
circula sempre entre os empresários paulistanos e brasileiros, transmitindo sorriso, respeito e credibilidade. Cai de repente, depois de mais de 25 anos de uma trajetória profissional no mundo energético. Nós somos sim, Andréa, eternamente responsáveis por tudo aquilo que fizemos e cativamos, e é a lei do retorno. Nós estamos vivendo algumas catástrofes climáticas que são muito reflexo daquilo que nós fazemos. A gente começa a fazer pequenas análises de seres humanos que reclamam da poluição, mas jogam um papel no chão. Que reclamam do ar que nós estamos respirando, mas nada fazem para poder fazer a reciclagem dos seus próprios lixos em casa. Tu acreditas que está tudo interligado e que nós, independente desse momento tão difícil em que estamos vivendo, e nós somos da geração dos anos 70 a 80, tá? Nós somos uma geração altamente diferenciada. Dá tempo de mudar, Andréa? Dá tempo de mudar? Porque eu escutei esses dias uma frase que é muito engraçada. Os nossos pais, e agora tem até um evento muito legal, Ítalo Brasileiro, toda a questão da influência de todos aqueles que vieram protagonizar e vieram aqui devastar esse Brasilzão, e de repente chegou a nossa geração, dos anos 70 a 80, uma geração que brincava com o pé descalço, uma geração que começou a trabalhar muito cedo. Não vivemos essa era da internet quando éramos adolescentes, mas participamos de uma série de mudanças. Poxa, foi a época do telefone fixo para o telefone celular, é a época do carro elétrico, é a época agora da internet aos 4 cantos, em que tudo é um instalar de dedos, é muito rápido. E nós conseguimos nos adaptar a tudo isso. O porquê que tanta gente ainda, e tu falasses agora uma frase a respeito da pré-história, se nós não cuidarmos da energia, nós vamos voltar para a pré-história? O porquê que tanta gente ainda vive no século XXI, Andréa, mas parece que é um homem ou uma mulher de Neandertal? Eu acho que um pouco é por falta de realmente educação. Eu acho que é falta de conscientização de marcas e empresas. Eu acho que tem muitas empresas e muitas marcas que também poderiam estar contribuindo para essa educação socioambiental do mundo, do planeta. As pessoas estão muito mais voltadas para o consumismo do que para a conscientização. Então, eu acredito muito que dá tempo de mudar, principalmente porque se não mudar, a gente vai acabar. Então, é uma necessidade gritante do mundo e do planeta. Estamos tendo sinais o tempo inteiro que nós precisamos mudar. É uma responsabilidade nossa, né, de cada ser humano, realmente fazer a diferença, como do mundo, né, como das empresas com os consumidores. Andréa, cada um de nós, como seres únicos e individuais, somos pequenas empresas. Eu não sei se tu já percebesses que nesse mundo globalizado, as pessoas elas gostam muito mais de se alimentar com o lixo do que com o luxo das coisas boas que todos os dias Deus nos dá através da oportunidade de um novo dia. A Andréa mãe, a Andréa mulher, a Andréa empresária, hoje trabalhando no mundo energético, acha que sem as pessoas começarem a se alimentar, se limpar por dentro, vão ter essa consciência de transbordar a possibilidade de um mundo muito mais sustentável, se elas são tão egoístas, estão tão amarguradas, estão tão sujas no seu interior? Olha, eu acho que a gente está chegando num ponto onde está todo mundo sofrendo tanto com essa amargura, com esse jeito que você acabou de descrever, que as pessoas vão voltar às essências dos anos 70, 80 e se trabalhar mais. Porque esse negócio também de ser muito individual, muito egoísta, não está fazendo bem para ninguém. Então, a gente está chegando numa fase que as pessoas estão precisando sim se olhar com mais amor, se olhar, se cuidar, olhar para o coração, para a mente, se conectar com a espiritualidade,
confiar de novo no outro, dar as mãos, olhar para o mundo, para o planeta, não só para o umbigo. Então é um trabalho interno que parece que é tão dificultoso, mas eu vejo tanta gente sofrendo, quantas pessoas com crise de ansiedade, com depressão, com pânico, quantas pessoas que elas só precisam disso, que a gente está tendo agora, um pouco de tempo de qualidade, de olho no olho, um abraço, um carinho, um toque. Então isso tudo vem de dentro, e se você transborda amor, se você não tá com essa seco, você consegue olhar o mundo no todo e entregar para ser algo melhor. Para a gente viver bem daqui para frente, é óbvio, tem que vir de dentro para fora. Mas a gente tem que parar, tem que realmente agora mudar isso de uma vez por todas. Porque não dá para você viver uma vida tão egoísta, tão seca, tão pobre de si, né? Tão fútil, como você vê em muitas pessoas. É tão bom ter amigos, é tão bom, já que a gente está falando da vida como ela é, você ouvir uma música, é tão bom você comer um pastel, é tão bom essas pessoas que como as pessoas estão bitoladas no corpo, né? Elas estão olhando só o corpo perfeito, e dentro, como que está o teu coração, como que está a tua mente, como que está a sua saúde mental. Não adianta, né, você estar pleno, perfeito, e aqui dentro, você está cuidando de você, né? Você está pedindo ajuda, porque no fim das contas, nas dificuldades do dia a dia, é só você e Deus. Você pode ter pai, mãe, filho, marido, quem que você quiser. Só você e Deus sabe o que você sente no seu coração. Então a gente tem que parar de julgar. E eu sou uma pessoa muito julgada, e eu sofro isso, porque é muito ruim, né? As pessoas às vezes nem conhecem a gente, já põem um negócio, né, de graça. As pessoas têm que parar de julgar e realmente se cuidar, se encher mais umas das outras, porque se a gente voltar a viver em família, todo mundo vai ser muito mais feliz, e a gente entrega isso para o mundo. Que a gente quer um mundo melhor, né, em todos os sentidos. Gente, infelizmente todo o programa ele tem um tempo. Nós recebemos hoje aqui nas asas da Vivax com Luciano Pérez a querida, talentosa, a vibrante, a empresária, a mulher, a mãe, a amiga, aquela que tem protagonizado na vida de muitas pessoas que, por onde ela passa, fazem com que se gere excelentes conexões. O grande fato é esse mesmo. Para que nós possamos mudar o mundo externo, nós precisamos mudar cada vez mais o mundo interno. Andréia, já se despedindo dos nossos telespectadores, tenho certeza que vou te receber muitas outras vezes aqui na Rede Vivax de televisão. Eu queria que deixasses uma mensagem de otimismo para todas aquelas mulheres que ainda estão dentro do casulo e precisam se despertar para esse mundo do eu interior e passar a protagonizar, primeiro na vida delas e depois na vida do próximo, como fez a Andréia Muniz. A mensagem é para as pessoas acreditarem nelas, né? Para pedir direcionamento para Deus, para pedir ajuda. Eu acho que às vezes as pessoas elas também pecam por não pedir ajuda, ter dificuldade de se expressar, se comunicar. Ninguém é perfeito. Eu tenho um monte de defeito, todo mundo ao nosso redor tem defeito. A gente tem que parar de buscar um mundo instagramável da perfeição, né? De personalidade, de corpo, de roupa, de tudo, de inteligência. A gente tem que aprender a ser humilde, a pedir ajuda, mas acho que essas pessoas também têm que entender onde elas querem chegar. Porque às vezes as pessoas almejam vidas que nem elas acreditam que elas são capazes de viver. Então, você conversa com você, você sabe o que você quer, você já entendeu que é você com você,
Então, faça acontecer, faça uma experiência, em vez de ser vítima, em vez de só reclamar, em vez de só ter inveja, em vez de olhar para a grama do vizinho, construa a sua história, tenta, faz um teste com você mesmo. Você vai se surpreender, porque nada nessa vida é fácil. Só que se você não tentar, você não vai saber o resultado que você vai ter. Pequenos movimentos, sair da zona de conforto, olhar para dentro de si, fazer a diferença no interior e a partir daí, através do brilho dos olhos e do sorriso, fazer a diferença na vida das pessoas. Voe nas asas da Vivax. Nunca esqueça que você pode estar no lugar que você quiser. Deus, ele é tão perfeito que ele nos deu o livre-arbítrio. Nós ficamos por aqui com Nas Asas da Vivax com Luciano Pérez de hoje, mas é claro, fique conosco com toda a programação da Rede Vivax de televisão, que é a televisão feita pela família e para a família. Muita gratidão, André Muniz. Eu que agradeço, muito honrada de estar aqui. Obrigada pela oportunidade e parabéns também pelo ser humano que você é. Dá para sentir a tua alma, a tua vibração e que você procure entregar sempre o melhor para todas as pessoas que passam pelo seu caminho. Obrigada, até por todo mundo da equipe. Gratidão. É isso. Fique sempre conosco. Afinal de contas, a Rede Vivax de televisão é o seu espaço. Até já.